Shalom, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais um domingo e hoje eu vou trazer uma palavra presente em Mateus, capítulo 23, palavras do nosso Messias, nosso Salvador, Yahushua, Jesus, Yeshua, como você quiser chamar, Yahusha, fique à vontade. Aqui nós não fazemos nenhum tipo de acepção de pessoas e nem julgamos quem usa um nome ou usa o outro. Como já disse várias vezes, não é um abracadabra que você fala um nome e aí vai ser salvo. O nome do Messias é o caráter, é a missão, é o que ele representa. Assim é o nome do Pai e o nome do Filho, que nós temos que ter conhecimento no nosso coração, principalmente. Conhecer a verdade, o Evangelho, a vitória dele no madeiro, na cruz. As pessoas têm esquecido isso hoje em dia e saem dos templos e continuam repetindo as mesmas práticas, o mesmo legalismo, aquela coisa de apontar o dedo, você tá errado, você vai ao inferno, você tá falando o nome errado. Tem pessoas que já estão fazendo, inclusive, eu avisei que isso aconteceria. As pessoas estão fazendo placas para adorar as letras, pessoal. Eu vou mostrar para vocês, espera aí, eu vou ter que baixar, vou ter que achar isso. Cadê? Me mandaram pelo WhatsApp. Eu quero mostrar pra você, gente. As pessoas já estão ficando malucas. Elas querem fazer adoração de placas, adoração de letras, letras de ouro, letras formosas, letras que representam o Deus delas. Será que é o Deus verdadeiro, pessoal? Aquele Deus que quer ser adorado pelas letras? Pera aí que eu vou trazer aqui pra vocês. Aí, ó. O único nome que salva. Yahoo. Poxa, pessoal. Tudo bem. Você pode ficar à vontade pra escolher a transliteração que você quiser, tá bom? Pode escrever do jeito que você quiser. Tanto que são caracteres hebraicos e tem uma pronúncia desconhecida, porque hoje em dia a gente não consegue mais rastrear o nome do Criador. E os judeus, eles eram tão zelosos em não falar o nome do tetragrama, que quando eles escreviam, eles deixavam incompleto, eles escreviam só 3, por exemplo, deixavam Yod, Re, Vav, Re, deixavam o último Re de fora, para não incorrer em pecado, porque tem o terceiro mandamento que diz assim: não faleis o nome do teu Criador em vão. E os judeus sempre usam outras palavras como Hashem, Adonai, etc. para se referir. Eles não falam o nome do tetragrama. Mas o pessoal hoje acha que tem que falar o tetragrama melhor do que os judeus há 3.000 anos atrás. Complicado. E daí cada um faz a sua transliteração. É Yau, é Yahu, é Yahua, é Yahou, é Yehou, é Jeová, é Iová, é Javé. Gente, olha, gente, saiam do engano. Parem de besteira. Não é abracadabra. Você vai dizer um nome lá e vai ser salvo. Não é isso que salva a pessoa, não é a letra. Se você ficar adorando letras, é idolatria, é feitiçaria, é ocus pocus, feiticinho aqui, ó. Eu falo o nome e afugenta demônio. Eu falo o nome e me curo. Eu falo o nome. Sabe o que o mestre, que eu chamo de Yahushua? Porque tem o Shua, que a salvação vem do Criador, de Yahua, como eu chamo. Mas se você quiser chamar diferente também, isso não vai definir a salvação. Entende? Eu acho muito bom a gente estudar, ir atrás das fontes, do hebraico, do aramaico, buscar sempre o entendimento com especialistas, com teólogos, mas isso é para edificação do nosso conhecimento, da nossa mente. Não para enaltecer o nosso ego e julgar o próximo e começar a criar heresias em torno disso. É bem diferente. São coisas completamente opostas. E eu tenho visto que na internet surgiram seitas, pessoas aí cheias de heresias, como se fossem fariseus apontando o dedo para as outras, usando isso para apontar o dedo.
Coisa muito feia, pessoal. Não façam isso. Fujam disso, fujam desses. Hoje nós vamos ler Mateus 23 e nós vamos ver o que esse legalismo terrível faz com as pessoas. Já fazia naquela época de Yahushua, de Jesus, e continua fazendo hoje. As palavras de Jesus, as palavras de Yahushua, elas reverberam, elas são verdade, fonte de vida. E o que aconteceu antes acontece hoje. Continua. Mesma coisa, mesmo espírito, mesmos filhos do diabo, descendentes da serpente, raça de víboras. Eles usam as letras para apontar o dedo para você. Esse é o papel do diabo, pessoal. É apontar o dedo, é o acusador, o adversário da alma. Não acreditam nisso? Vamos ler as palavras do mestre e vamos adaptar, vamos trazer isso para os dias de hoje. Vamos ver se ele não tem razão sobre tudo que ele falou ali. Coisas que foram feitas pelos fariseus, pelos saduceus naquela época e que hoje também são feitas pelos pastores, pelos padres, pelos apóstolos, pelos bispos, pelos freis, pelos líderes missionários. Todos esses cães gulosos. Prestem atenção nas palavras de Jesus, de Yahushua, do Cristo, do Messias. Então, Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. A Bíblia, pessoal, era a Bíblia da época. Os mestres tinham autoridade para explicar a Bíblia. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porque eles estavam falando da Bíblia e a Bíblia é boa. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com o dedo a carregar esses fardos. Legalismo, pessoal. Ficam impondo proibições. Faça isso, não faça aquilo. Faça tudo da maneira como eu digo. Oprimem as pessoas com o legalismo da lei, da Bíblia, pessoal, que já existia naquela época. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. Isso aqui eram os filactérios, que os antigos rabinos faziam longas fileiras, assim, olha, longas papiros pequenos, né, com as escrituras e colocavam na testa em cubos pretos ali, que eles chamavam de filactérios. E olhem os pingentes grandes das suas capas, as franjas, né, na verdade, da roupa. Tem outras traduções da Bíblia, eu peguei a NTLH, que é a mais simples para a gente poder entender, mas as outras versões trazem as franjas, que é um costume dos rabinos. Ou seja, tudo para mostrar para os homens, para mostrar aos outros que eles são santos, que eles são zelosos pela Torá e etc. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. Então não tem mestre, não tem padre, não tem papa, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem missionário, não tem líder. Yahushua não quer que nós coloquemos uma coroa na cabeça de outra pessoa e adoramos ela no lugar do Criador. Ele não quer que nós tenhamos um guia cego, porque se ele mesmo não consegue ver, imagina guiando uma outra pessoa que também é cega. As duas vão cair no abismo. É isso. E aqui na terra, não chame ninguém de pai, padre, porque vocês têm somente um pai, um padre que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ou seja, se eu chegar aqui para vocês e dizer, olha pessoal, eu estou fundando uma nova igreja online, a Igreja Caminho da Vida.
Eu sou pastor dessa igreja. Anátema, pessoal. Maldição. Maldição, porque não foi isso que o nosso Messias mandou fazer. Yahushua, Jesus, ele não mandou que um Ricardo chegasse e dissesse a vocês que ele é um pastor, que ele é um líder, que ele é um missionário, que ele é alguma coisa. Eu sou apenas um discípulo. Eu sou um andarilho do caminho, um irmão de vocês, que está aqui para transmitir um pouco das coisas do Pai, as coisas que o Pai vem transmitindo. Assim como outros irmãos estão fazendo o mesmo hoje em dia. Glória ao Pai. Maurício Zimmermann, né? O canal do Gustavo, lá que é um canal muito bom também, recomendado por ele. Samuel Benini, vários outros amigos que estão abrindo os olhos dos irmãos para coisas erradas que acontecem no mundo, nos templos, nas igrejas, esses engravatados que se chamam pastores, esses lugares que eles chamam de templo, que não são templos, pois o Pai ele habita apenas no coração, habita o templo verdadeiro que é o ser humano, a pessoa que recebeu a Ruach HaKodesh, que foi batizada através do fogo do Espírito, através do sacrifício de Yahushua no madeiro, na cruz. Foi a partir de então que a gente pôde receber o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, e sermos templos vivos. É isso que significa. Então, o Pai, ele habita a nós. Igreja, a palavra, ela representa congregação, reunião de pessoas, onde 2 ou mais estão reunidos em nome do Messias. Se você está reunido com a sua esposa, fazendo uma oração, lendo a palavra, é uma congregação. Se você chamar uma pessoa na rua, fazer uma oração por ela, em nome de Yahushua, ali é uma congregação. Ele está presente através da Ruach HaKodesh. E ali é uma igreja, é uma congregação. Agora, os lugares de pedra são clubes. E eu não digo não vá no clube, é que nem a sinagoga. O que era uma sinagoga? Era uma casa de oração, um local onde as pessoas se reuniam. Não era o templo, era um local de oração. Se reuniam para falar sobre as coisas do Criador. Então eles liam pergaminhos, entendeu? Eles faziam uma ceia juntos, eles confraternizavam. Isso é bom, é possível fazer isso, tá? Então vocês podem utilizar qualquer igreja, qualquer denominação da preferência de vocês. Se vocês quiserem continuar, acham que isso é melhor, vocês se sentem em paz, entende? Agora, se você consegue fazer tudo isso sozinho, com seus irmãos, mas sem precisar do templo, não vá no templo. Aí fica da consciência de cada um, como cada um se sente bem, se sente melhor, indo em algum lugar ou não indo. Mas fique atento e fique sabendo dos erros, dos problemas, que nós temos que ter consciência disso, tá? Nós temos que ter consciência disso. E ouvir as palavras de Yahushua, do Messias. Se ele diz para ninguém se chamar de mestre, nem de pastor, nós vamos acreditar nele ou na palavra do pastor, que acabou de dizer, você viu que o Messias diz que ninguém deve se chamar de pastor. Aí eu pergunto, você vai confiar na palavra do Messias ou do pastor? E você vai lá e confia no que o pastor disse. Porque ele vai dizer, olha, não era para nossa época, isso era os fariseus, não tem nada a ver com hoje. Complicado, complicado. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros, aquele que é um irmão, que é um andarilho do caminho, não aquele que engana as ovelhas, que é um mau pastor. Yahushua condena o fingimento. Agora começa uma parte que é muito importante, de Mateus 23, que traz os ais de Yahushua. Geralmente estão relacionados a maldições, com coisas que vão trazer consequências negativas para aqueles que estão praticando esses maus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Então o que acontece? Essas pessoas, com a Bíblia na mão, porque elas têm as Escrituras, e eles são mestres disso aqui, os mestres disso aqui, os doutores disso aqui, eles fecham a porta do reino e não deixam você entrar e não entram também. Eles ficam ali parados com a Bíblia na mão
não entram no reino e não deixam que você entre. Essa é a função deles. E ai deles, a maldição de severo juízo para quem praticar essas coisas. Mais um ai. Ai de vocês, mestres da lei, mestres da Bíblia. Da Bíblia, a lei é a Bíblia, tá? O Antigo Testamento é o que tinha na época de Bíblia. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, teólogos, estudiosos, especialistas, hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os bens dela. E para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Pensem, reflitam, pessoal. Fazem longas orações, não é assim? Naqueles lugares, naqueles templos, não ficam fazendo muitas orações o tempo inteiro e tem musiquinha e choram e se descabelam e tudo emocionalismo. É pior o castigo por fazer isso. Entendam? Fazer isso não alivia a mão de Deus do castigo. Piora. Então esses líderes que gostam de tirar dinheiro das viúvas, ou seja, dos necessitados, tá? Pessoas que estão precisando até para comer, eles tiram. Porque tem fogueira santa, tem dízimo, tem oferta alçada e etc. Compromisso, propósito. Eles vão tirando, sem pudor nenhum. Aí eles fazem uma grande oração, ficam orando, avivamento, aleluias, e ficam lá. Se derramam, choram. O castigo deles não vai ser aliviado, vai ser pior. A mão do Criador vai pesar ainda mais por isso. Não vai aliviar. Ai de vocês, mestres da Bíblia, e teólogos, especialistas e mestres, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. É isso que vocês querem. Viajam o mundo inteiro, congresso, seminário, pregação, as igrejas, com bandas gospel, com riquezas, com tudo de bom, para converter as pessoas para a religião, não para Yahushua, não para o Messias. E aí, quando os pastores conseguem converter, aleluia, converti, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. 2 vezes mais condenável. Fazem de tudo, aceita Jesus, coloca a mão na Bíblia agora, eu sou mestre da Bíblia, eu sou pastor. Agora você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fazem festa, é uma festa no céu. Aí eles acabaram de desgraçar a alma daquele cidadão. Tornar aquela pessoa 2 vezes mais merecedora. Ela estaria melhor fora do que dentro. Ai de vocês. Palavras de Yahushua, tá? Ai de vocês, pastores cegos. Guias são pastores, tá? Ai de vocês, pastores cegos, pois vocês ensinam assim. Se alguém jurar na igreja, não é obrigado a cumprir o juramento, se fizer apenas um juramento na igreja. Mas se alguém jurar pelo dinheiro na igreja, fazer um compromisso, um propósito, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é o mais importante? O dinheiro ou a igreja? A igreja verdadeira, principalmente, que santifica o dinheiro, que santifica todas as coisas. Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e pelo Criador que mora ali. Não vamos esquecer que aqui tem um grande mistério, porque Yahushua nos revelou depois qual é o verdadeiro templo. Que não era o templo de pedra, que aquele ali não ficaria nem pedra sobre pedra. Seria derrubado e ele levantaria o verdadeiro templo em 3 dias, que foi o seu próprio corpo na ressurreição e também o nosso templo. A partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh veio habitar em nós, nós passamos a ser templo do Criador.
É esse o templo que deve ser santificado. É esse templo que é importante e deve ser cuidado. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono do Criador, pelo próprio Criador que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da Bíblia, teólogos, especialistas, que ficam buscando aqui as respostas em todas as passagens, desde o Antigo Testamento até o Novo. Vocês dão ao Criador a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, ou seja, dão um dízimo de tudo, até mesmo das pequenas ervas, as menores, a hortelã. Né? Não é isso? Mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Não são honestos. Preferem o dinheiro, o dízimo. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Se fosse um mundo ideal, pessoal, onde todas as leis fossem do Criador, nós trabalharíamos e do suor do nosso trabalho, nós, vivendo de acordo com as leis do Criador, devolveríamos 10% para pessoas realmente honestas. Isso é muito pouco, né, pessoal? Poderia ser dado muito mais. Por exemplo, no nosso país existem leis e nós pagamos de imposto muito dinheiro. Se for ver acumulado, é mais de 40%. Que vão para... Qual é o destino disso? Ajuda social dos mais necessitados, saúde gratuita, educação, etc, etc. Na época que o dízimo foi instituído, não existia nada disso. Só havia a lei do Criador, e quem era responsável pelas coisas eram os sacerdotes do templo. Então era dado 10ª parte dos alimentos e eles dividiam com quem não tinha. Veja só, a função social, esses 10% era utilizado para isso naquela época. Se nós vivêssemos em um mundo perfeito, em que as pessoas são honestas e houvesse um templo digno, justo, e a gente desse parte das nossas riquezas, do nosso esforço, do nosso trabalho, e fosse distribuído de maneira justa, aí não teria problema nenhum. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é a corrupção. É os sacerdotes querendo roubar das pessoas necessitadas, pegando os novilhos mais gordos para eles mesmos fazerem um churrasco lá deles, e deixando os doentes, os imprestáveis, os coxos para as pessoas pobres. Isso acontecia naquela época e foi acontecendo e continua acontecendo, e assim por diante, porque o ser humano, ele é corrupto. Existem filhos da serpente no meio de nós. Ai de vocês, mestres da Bíblia, fariseus, hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Violência e ganância. Fariseu, cego, lave primeiro o copo por dentro, então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da Bíblia, da lei, teólogos, especialistas, fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Qual vai ser o castigo dos hipócritas? Yahushua. Ai de vocês, mestres da Bíblia, especialistas, teólogos, fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas, enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo certo. Ou seja, nas igrejas hoje, o pastor, ele vai falar muito bem de Elias, vai falar muito bem de João Batista, de Yahushua, nossa, os profetas, o Messias, os santos, nossa, que incrível a vida deles. Ou seja, vão honrar muito os profetas. Mas se fosse nos dias de hoje, eles perseguiriam João Batista. E dizem,
Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, lá na época de Jesus, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Nossa, se eu tivesse visto Jesus, eu não teria jamais feito nada para ele. É isso que eles dizem nesses templos, nesses lugares. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras. São filhos do diabo, não esqueçam isso. Como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Perceba aqui que quando Yahushua diz que vai mandar mestre, que vai mandar apóstolo, não é títulos que os homens dão uns aos outros. Agora aqui eu vou te ungir apóstolo. E vai lá com um óleo comprado e unge a testa do indivíduo. Não é isso. É Yahushua que manda. Ele que conhece a missão de cada um. É ele que dá a missão de cada um. Não são esses títulos dados por homens. Esses títulos dados por homens não valem nada. Não são nada. Eles não são pastores, não são padres, não são profetas, não são apóstolos, não são nada. É Yahushua que determina, ele que escolhe a missão de cada um. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Aquele que fala a verdade nesse mundo é odiado por todos, em especial pelos religiosos. São os que mais odeiam os profetas do Criador. Os que mais odeiam, depois dos políticos, ou junto com os políticos, são os religiosos. É eles que fazem parte do sistema. É eles que perseguem e matam os profetas. Vocês são cegos, gente. Vocês não conseguem enxergar a história. Tudo o que aconteceu desde o início até agora. Por isso, o Criador castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram. Desde a morte do inocente Abel. Aqui está fazendo referência a Abel. Caim matou Abel. Aí teve Tubal-Caim, os filhos de Caim, a descendência da serpente, foi continuando, aquela semente maldita, chegou nos fariseus, continuou e foi assim até os dias de hoje, misturado o joio e o trigo, os filhos do Criador e os filhos do diabo. Desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. O amor de Yahushua por Jerusalém, Yerushalem. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Yahuwah lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Ou bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Esse momento só vai acontecer na segunda vinda do nosso Messias, Yahushua. Aí as pessoas vão dobrar os joelhos e vão confessar com as suas línguas o poder que emana do nosso Messias, o verdadeiro. Pessoal, acredito que algumas palavras aqui possam ter sido fortes para alguns, de dizer assim: nossa, mas ele está contra todo mundo, o que a gente deve fazer? Os pastores estão mentindo, mas eu gosto de ir na igreja. Eu já disse, eu não sou contra você ir no templo. Se você se sente bem, se sente em paz. E o líder, a pessoa que está lá, que você chama de líder, ele está fazendo um bom serviço. Mas é bom você ter consciência sobre as palavras de Yahushua. Ele não mandou nós seguirmos nenhum líder. Ele é o pastor. Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas. Ele vai nos guiar à fonte de água viva. Não é os padres, os pastores, os freios, os missionários, os teólogos,
os mestres da Bíblia, os mestres da Torá, aqueles que ficam ensinando também na internet, que se acham mestres, mas são hipócritas, são fariseus, adoram letras, adoram placas com nomes que eles inventam. Eles estão tentando se aproximar de uma pronúncia que nem é mais dita hoje em dia pelos hebreus, que foi perdida. Estão tentando se aproximar, isso é louvável. Nós devemos buscar conhecimento, mas impor isso como uma seita, como um requisito para salvação, ou dizer que vai acontecer um arrebatamento secreto só da igreja Filadélfia, antes e depois Yahushua vai voltar pela terceira vez para fazer um novo arrebatamento da Laodiceia. Nossa, me falaram isso nos comentários. É uma coisa absurda. É uma coisa que só um filho do diabo pode ter tamanha criatividade para inventar uma coisa dessa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da pregação, da palavra, de tudo que nós conversamos aqui e que isso acrescente na vida de vocês, tá? Para que vocês gerem frutos do Espírito, frutos da rua, coisas boas e não coisas ruins. Muitas vezes a reflexão ela não é muito boa, são sobre coisas negativas, mas a gente refletindo, meditando na palavra do Pai, depois vocês leiam também, é importante, Mateus 23, leiam um capítulo inteiro, reflitam sobre isso. Não é o Ricardo que está falando, não é mestre nenhum, eu sou apenas um andarilho aqui do caminho, um irmão de vocês. Preocupado com vocês, preocupado com os rumos que o mundo hoje tomou e que quer trazer esse alerta, sem cobrar nada, sem pedir nada de vocês. Totalmente gratuito aqui no YouTube, tá bom? Eu quero mandar um beijo, um abraço carinhoso, de verdade, com muito amor a todos vocês que ouviram essa mensagem até aqui e desejar muitas bênçãos. Agora não são ais, são bênçãos, que o Pai ele derrame na vida de vocês tudo que vocês precisarem. Uma boa cama, um bom alimento, alimento para a alma, refrigério, descanso, tudo de bom, tá bom, meus irmãos? Nos vemos em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.